Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramano Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaham Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namaham Shamasundara Shrikanda Shekhara Asmira Hasare Murli Manohara Radhikara Shika Mama Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriyam Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Acharya Ashtottara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também ao meu mais adorado Shiksha Sannyasa Guru Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Acharya Ashtottara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, que é o autor deste livro que nós lemos agora, meus amados mestres. E também a todos os Sri Rupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura sobre Srila Bhakti Kumuda Santa Goswami Maharaj. Então, uma recusa afetuosa. Sendo muito misericordioso comigo, Srila Santa Goswami Maharaj me deu a oportunidade de servi-lo em diversos momentos, de diferentes maneiras. Certa vez, meu Guru Maharaj me enviou para Puri, junto com o nosso Brahmachari de Yashoda Jivan, Sri Bhakti Saurabha Acharya Maharaj, e outros devotos para um trabalho importante de comprar a casa, né, onde Srila Prabhupada nascera, em Jagannatha Puri. Enquanto estávamos lá, nós ficamos numa pequena casa de Srila Santa Goswami Maharaj, a qual ele havia comprado para transformar numa mata. Quando o dia do festival do Rath Yatra chegou, eu enviei Sri Gauranga Prasada Prabhu para pedir humildemente a Srila Santa Maharaj que permitisse que nós deixemos a sua casa e passemos a ficar num dharmashala, né? Ou seja, numa pensão, durante o festival que se aproximou, né? Que se aproximava. Porque, como nós sabíamos, muitos discípulos de Srila Santa Maharaj estavam vindo para ficar com ele naquela casa que ele tinha comprado. E após o festival nós poderíamos facilmente retornar para lá, mas nós não queríamos dar nenhum tipo de
criar nenhum tipo de incômodo para Srila Maharaj e para seus seguidores. Ao ouvir o nosso pedido, Srila Maharaj, afetuosamente, porém de modo firme, né, respondeu com grande surpresa: como é possível que eu possa aceitar esse pedido? As palavras, sim, você pode ficar em outro lugar, não podem jamais sair da minha boca. Por quê? Porque o trabalho que vocês vieram fazer aqui, comprando a casa onde nasceu Srila Prabhupada, né, o local ali, a terra, era na verdade uma obrigação de todos, porque todos somos discípulos dele. Né? Mas porque nós não fizemos o menor esforço para isso, nós podemos ver que vocês, né, com muito entusiasmo, conseguiram completar essa tarefa. Portanto, é impossível para mim aceitar a sua proposta. E eu peço que, embora eu não consiga oferecê-los muitas facilidades, por favor, façam os necessários ajustes, né, com as facilidades que nós estamos oferecendo. Assim, você pode permanecer conosco em paz. Então, o Vaishnava nunca considera que este local é dele, né, e não podemos fazer nada, tudo que deve ser feito de acordo com o meu desejo. Não, ao contrário. Os Vaishnavas pensam: não, esse local não é meu. Né? Esse local pertence aos Vaishnavas. E nós somos apenas parte, membros, mas não os proprietários. Nós vamos cooperar com quem quer que seja, acomodar a todos de acordo com as facilidades disponíveis. Então, Srila Santa Goswami Maharaj, mais tarde, ele me deu a oportunidade de construir uma mata, né, adequada no local daquela casa que ele havia comprado. E ele me pediu esse pequeno local, esse é um local muito pequeno, mas os meus discípulos estão me dizendo que eles podem criar eles podem fazer um projeto para desenhar essa mata para ficar melhor, né, e construir um espaço maior, me disse ele, né? Então eu respondi: sim, mas porque ele é muito pequeno, né, ele não pode ser construído de maneira retangular, né? E deve ser feito de maneira paralela. Ou seja, o ashram pode ser de um lado e o templo ficar do outro lado. E ele respondeu: eu não entendo o que significa construção paralela, construção retangular e todas essas coisas. Por favor, faça apenas o que é necessário para que a construção aconteça. Então, após essa ordem de Maharaj, a permissão dele, eu então fiz o plano, inspecionei tudo e coordenei todo o processo de construção da mata dele. Próximo artigo. Fazendo um convite ao rei em nome de Maharaj. Certa vez, Srila Santa Goswami Maharaj gostaria de organizar um grande festival para o 25º aniversário da mata que ele construiu em Keshiadi, no distrito de Bardhaman, Bengala Ocidental. Embora o rei de Puri
tivesse sido convidado como convidado de honra para o festival, ele recusou. Sabendo que eu tinha um relacionamento muito amigável com o rei, Srila Santa Goswami Maharaj enviou então uma carta, né, me ordenando que convencesse o rei a participar do festival. Então, cumprindo a ordem de Srila Maharaj, eu então visitei o rei e disse para ele... Eu visitei o rei, que de imediato me disse: eu já falei para eles que é impossível para mim participar do festival. E, de maneira brincalhona, né, eu disse: bom, dessa declaração apenas remova a palavra não, e assim será possível. Então o rei me explicou que, embora ele quisesse participar do festival, ele já tinha um outro compromisso agendado em outro lugar, no mesmo horário do festival. Então, após perguntar um pouco mais sobre o que seria esse compromisso e aonde seria, eu fiquei sabendo que a mata, onde seria o festival, ficava no caminho, né, da ida do rei para o compromisso dele. Então eu disse: não se preocupe, porque eu irei fazer os arranjos necessários para a sua viagem e tudo. E se ele concordar a visitar a mata por um momento pequeno, né, por um curto período, né, então, ouvindo isso, o rei aceitou a minha proposta. Então, eu fui capaz de acompanhar pessoalmente o rei até a mata de Srila Santa Goswami Maharaj para a inauguração do festival. Vejam bem, Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj tinha amizade bastante íntima com o rei de Jagannatha Puri. Naquele mesmo dia, Srila Santa Goswami Maharaj me ordenou a falar Harikatha. E eu então escolhi explicar a necessidade de se ter uma Gaudiya Mata em Keshiadi, né, local conhecido por uma abundância de templos. Eu expliquei que, apesar de haverem muitos templos já nessa cidade, havia, de fato, uma necessidade para se ter uma Gaudiya Mata. Porque mesmo que as pessoas tenham a oportunidade de visitar todos os outros templos, o coração delas jamais iria se transformar. A mata, no entanto, é o local onde as pessoas podem fazer as suas vidas bem-sucedidas por passar a poeira dos pés dos devotos puros sobre o corpo delas. Na mata, o mestre espiritual está presente, e aqueles que desejam se tornar estudantes espirituais sinceros, né, sempre são bem-vindos aqui para aprender e praticar. A mata existe para o bem-estar de tais pessoas e as provê com grandes oportunidades, e oferece grandes oportunidades para os visitantes se tornarem bem-sucedidos, né, por receber a misericórdia dos devotos que residem aqui. Na associação de tais sadhus, aprendendo a verdade, o verdadeiro e profundo significado aprender o verdadeiro significado dos Shastras é inevitável. Em seguida, Srila Santa Goswami Maharaj, ele mencionou para mim que os devotos gostaram muito da minha apresentação, da sua apresentação, e gostariam que você permanecesse aqui com eles,
né, por um tempo maior, né, quando a sua agenda permitir. Bom, próximo então tópico. Humildemente reconhecendo a sua posição como um servo do nosso Guru Varga. Guru Varga significa o Guru Parampara, a linhagem dos mestres. Durante a nossa estadia juntos em Keshiadi, Srila Santa Goswami Maharaj e eu recebemos a oportunidade de visitar o local de aparecimento de Sri Rasikananda Deva, um discípulo de Sri Shyamananda Prabhu. Os devotos ali, então, desejaram oferecer um pranami, ou seja, uma doação em dinheiro para Srila Santa Goswami Maharaj. Mas ele recusou terminantemente, dizendo: este é o local do nosso Guru Varga. Como eu posso aceitar um pranami aqui? Ao invés de aceitar o pranami dos devotos, ele na verdade ofereceu um pranami para eles, ou seja, ele é que deu doação para aquele local. Então isso é uma atitude, né, dos Vaishnavas que é muito venerável. Onde quer que eles vão sempre deixar doações, tá? Para templos que eles visitam, para outras matas, né? E no que diz respeito aos administradores locais, eles jamais irão aceitar dinheiro. Tá? Podem aceitar de devotos comuns, mas da administração de um templo ou, né, de um samadhi, enfim, de uma mata, eles não vão aceitar dinheiro jamais. Próximo tópico. Seguindo suas instruções, apesar do constrangimento. Apesar de meu constrangimento. Pela misericórdia de Srila Santa Goswami Maharaj, eu fui capaz de prestar diversos serviços para ele. E como resultado desses serviços, ele ficou muito satisfeito comigo. A nossa relação se aprofundou e o seu afeto por mim se tornou cada vez mais forte, ao ponto que, onde quer que nós estivéssemos no mesmo local, ele nunca permitia que eu tomasse prachada sem ele, né? Ou que eu ficasse em qualquer outro lugar que não fosse o quarto dele. Então vejam que é interessante que a gente vê não só como o Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj ele serviu esses grandes devotos com todo o seu coração, mas que esses devotos desenvolveram apego por ele, muito afeto por ele. Ele não era um simples servo, uma simples pessoa, né? Um simples devoto que ia servir de boa vontade. Ele se tornou o objeto do afeto, né, dos grandes Vaishnavas. Ele se tornou um amigo íntimo dos grandes Vaishnavas. Mesmo que ele não se visse dessa maneira, mas era assim que os grandes Vaishnavas tratavam ele, né, como alguém muito querido. Ou seja, ele foi, assim, então, o repositório de abundante misericórdia e bênçãos, né, de todos esses grandes Vaishnavas. E por essa razão ele se tornou também um grande Vaishnava. Bom, durante festivais ou qualquer outro evento onde meu Guru Maharaj e os seus irmãos espirituais estavam presentes, eu sempre me sentava no chão, enquanto eles estavam sentados sobre o palco. Mas certa vez, Srila Santa Goswami Maharaj me ordenou que me sentasse junto com eles no palco. Ficando constrangido de me sentar no mesmo nível que o meu Guru Varga, eu recusei. Mas meu Guru Maharaj me disse: porque Pujapada Santa Goswami Maharaj te deu uma ordem, você deve se sentar aqui conosco. Não diga não. Ele foi o primeiro discípulo de Srila Prabhupada a me pedir para sentar no palco com ele. E desde então, né, desse dia em diante,
eu passei a sentar sempre no palco, mas nunca havia feito isso antes. Ou seja, não por vontade própria, né? Mas porque eles continuavam a chamar ele toda vez. Ou seja, já estavam reconhecendo a importância e a grandeza da personalidade de Srila Bharati Goswami Maharaj e já estavam, né, pedindo que ele também se sentasse ali como fazendo parte daquela constelação, né, de estrelas Vaishnavas. Próximo tópico. Apreciando um amado irmão espiritual. Srila Bhakti Komuda Santa Goswami Maharaj, certa vez, disse o seguinte, durante o aparecimento de Srimad Srila Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj. Ele disse: 2 dos nossos mais adorados Vaishnavas, Srila Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj e Srila Bhakti Hridaya Bon Goswami Maharaj, misericordiosamente trouxeram esta alma miserável, né, para as proximidades de sua divina graça Srila Prabhupada, onde eu pude então obter o abrigo dos seus pés de lótus. É impossível para mim recompensar, né, retribuir, né, a compaixão infinita que eles demonstraram por mim. Tudo que eu posso dizer para eles é a minha mais sincera gratidão. Que eu fui capaz de aderir a este caminho de Bhakti até essa idade avançada de 84 anos, né, é possível apenas porque Sripad Puri Maharaj continuamente me guiou e eu estou profundamente endividado com ele por isso. Srila Puri Maharaj é extremamente bem educado e bem versado nas escrituras. Existem muitos homens estudiosos, mas o verdadeiro conhecedor é muito raro. O conhecimento que ele domina não é apenas um conhecimento literário, né? Mas e nem deve ser considerado também como uma razão especulativa, né? Ao contrário, é o mais é um conhecimento mais interessante e iluminador, né? Simplesmente porque ele tem uma natureza transcendental muito bela e divina. Pela graça do seu Gurudeva, as qualidades divinas de um acharya fidedigno já estão evidentes nas suas atividades, de acordo com as suas ambições espirituais. Embora ele fosse sempre muito pesado grave, né, nas suas relações, ele nunca desconsiderou ninguém. Ele nunca enganou ninguém e nunca foi desonesto com ninguém. A sua vida exemplar e conduta exemplar podem ser facilmente descritas através do seguinte verso do Mundaka Upanishad: Tad Vignartam Sagurum Evabigached Samit Pani Shratriyam Brahmanishtam. Isso significa que para se obter Bhagavad Bhakti, devemos nos aproximar com humildade do mestre espiritual, que é bem versado, né,
na ciência espiritual e oferecê-lo o nosso corpo, mente e fala. Em outras palavras, nós devemos nos render completamente a Shri Guru. Eu me considero como o irmão mais jovem de Srila Puri Maharaj, e ele é também meu Shiksha Guru, por quem eu aprendi muitas sutilezas das escrituras védicas. Próximo ponto. Alguns dos seus ensinamentos. O que se segue então são pequenos ensinamentos de Srila Santa Goswami Maharaj que ele deixou impressos no meu coração. O primeiro é: para se saborear Bhakti Rasa, 2 componentes são indispensáveis. Um orador autorrealizado e um sincero e questionador ouvinte. A nossa incapacidade de experimentar esta raça é tão somente devido à falta desses 2 componentes. Essa experiência genuína e transcendental não pode nunca ser alcançada através de uma mera imitação. Ou seja, o orador é aquele que fala, né? O Harikatha não pode estar simplesmente imitando o comportamento de um devoto autorrealizado, bem como o ouvinte não pode também imitar o comportamento de alguém que é sincero e atento. Próximo. Shri Guru é um oceano de misericórdia. Mas, enquanto que o mundo material é um oceano de nascimentos e morte. O único meio para se cruzar este oceano fúnebre é se rendendo exclusivamente aos pés de lótus do mestre espiritual. Shri Guru não tem qualquer ocupação além de simplesmente executar Bhagavad Bhakti. E pela misericórdia infinita, né, do seu preceptor, ele se torna bem versado em todos os aspectos do mundo transcendental. Tendo então obtido a misericórdia dos seus predecessores acharyas, ele também possui todas as qualidades de um verdadeiro acharya. Assim, Shri Guru é qualificado para conceder bênçãos, né, aos outros e liberar as almas caídas. Se considerarmos profundamente o princípio de Shri Guru, encontramos que suas raízes, né, a raiz da palavra Gu e Ru, em sânscrito, significam escuridão e aquilo que destrói, respectivamente. Ou seja, Gu é escuridão e Ru é aquilo que destrói. Portanto, é evidente que nós somos incapazes de remover a escuridão da ignorância dos nossos corações, né? Portanto, é evidente que aquele que não consegue remover a escuridão da ignorância do coração das entidades vivas não pode ser considerado um guru verdadeiro. Próximo. Vivendo nossas vidas neste mundo material, que é difícil e perigoso. É difícil e perigoso. É como caminhar sobre uma lâmina afiada. Cada passo
nos traz dor e lamentação. Além disso, estar privado, né, do conhecimento espiritual é uma fonte de grande miséria. É impossível compreender a verdade absoluta através de uma pregação como um papagaio, ou através do conhecimento especulativo. A conclusão das escrituras védicas são reveladas através de um guru, apenas para aqueles devotos rendidos que servem o seu mestre espiritual da mesma maneira completamente pura e indesviável, né, com devoção pura e indesviável, com as quais eles servem a Bhagavan. Ou seja, isso é um verso, né, praticamente um comentário de um verso do Sutta-jvatara Upanishad, que diz: Dasadeve para bhaktir tata deve tata guru tasita katita hiyarta prakashante mahatmana. Esse verso diz que a verdade, né, absoluta, ela pode ser revelada para aquele que serve Sri Guru com o mesmo apego com o qual ele serve a Bhagavan Shri Krishna. Ou seja, você tem que ter a mesma devoção que você tem por Krishna, por Gurudeva. Próximo. Educação real começa quando a sua capacidade de aprender está direcionada para o serviço de Sri Hari. Muitas pessoas estudam as escrituras meramente para exibir, né, o seu conhecimento mal cozido, né? Mas esta ambição é estritamente proibida. Conhecimento verdadeiro é aquele que inspira os outros a buscarem pelo serviço de Bhagavan. Bom, então aqui termina essa aula essa sessão sobre Srila Bhakti Komuda Santa Goswami Maharaj. Eu tive a grande boa fortuna de conhecer Srila Bhakti Komuda Santa Goswami Maharaj quando ele já estava no seu, acho que penúltimo ano, ainda presente aqui fisicamente, e foi lá em Calcutá, na mata de Behala, e ele estava já totalmente deitado. Ele ficou deitado e em silêncio por alguns anos. Esse passatempo dele de enfermidade demorou bastante. Apesar dele não ter nada assim sintomático, né, ele permaneceu, né, deitado e sem falar. Mas ele movimentava assim, a cabeça, abria os olhos, né, mas ele não falava. E eu fui lá ter o darshan dele, e você assim podia ver por um vidro, né, o quarto dele, e fiquei ali de pé durante um tempinho, até que de repente ele virou a cabeça e olhou para mim. Então, naquele momento, recebendo aquele olhar misericordioso dos Vaishnavas, aí realmente fez aquela visita ainda muito mais auspiciosa, né? Então, e Srila Bhakti Komuda Santa Goswami Maharaj, ele teve também muita intimidade com meu Gurudeva. Eles eram também muito, muito amigos, muito próximos. O Gurudeva também tinha ele como um Shiksha Guru, e o Gurudeva trocava muitas cartas com ele. Principalmente quando o Gurudeva foi para o Ocidente pregar pela primeira vez, primeira, segunda, terceira vez, ele enviou várias cartas para Srila Santa Goswami Maharaj, contando como estava, como era, e Srila Santa Maharaj respondia também. Então,
Ele é realmente um Vaishnava muito querido para todos nós, né? E aqui oramos então pela sua misericórdia. Hare Krishna, vanchakalpatarvyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha.